Nossa vida passa em um segundo quando a gente está prestes a morrer. Eu sempre imagino meu corpo dilacerado por entre os túneis, minhas tripas espalhadas pelos trilhos, o sangue manchando o vidro do primeiro vagão e aquele anúncio insuportável no alto-falante do metrô. Atenção, senhores passageiros. Devido ao acidente na plataforma, tivemos uma paralisação na linha verde do metrô. Dentro de alguns minutos voltaremos a funcionar normalmente. Então o ar é tomado pelo odor do trabalho, pelo suor das reclamações e pelo desespero insano dos claustrofóbicos. E o mais impressionante é que poucos se dão conta do que realmente aconteceu. A engrenagem não pode parar, para você ver como nós somos insignificantes. Eu, completamente insignificante, costumava pegar o trem da linha verde, que eu trabalhava perto da Consolação. Mas teve um dia que a coisa mudou. Sem que eu me desse conta, a Consolação tinha ficado para trás e o paraíso se apresentava para mim. Só que naquele dia eu também descobri que eu estava doente. Eu sofria de uma doença rara no coração. Em um segundo eu podia ser o cara mais feliz do mundo. E no segundo seguinte a pessoa mais triste do universo. Naquele dia eu descobri uma doença que iria me consumir, me levar à loucura. Nessa cidade, mais de 4,5 milhões de pessoas utilizam o metrô todos os dias. Desses 4 milhões, 40% são mulheres. Durante uma viagem, possivelmente em um vagão entram e saem mais ou menos 50 mulheres diferentes por viagem. Ou seja, numa viagem de ida e volta você pode cruzar com cerca de 100 mulheres diferentes em um mesmo dia. Isso se você frequentar o metrô apenas uma vez por dia. Conclusão: no dia seguinte aconteceu mais uma vez. E no dia seguinte ao dia seguinte. Na Liberdade eu me apaixonei por uma japonesa. Uma geisha que por um breve momento me fez até gostar de sushi. Nas clínicas foi a vez de uma enfermeira, ou médica, sei lá. E na Vila Madalena, 2 vezes em menos de 1 minuto. E nós formávamos um triângulo isósceles perfeito.
abobalhado diante das possibilidades que surgiam para mim. Só que então vinha a pior parte. Pensamento, mente, cabeça, coração, verdade. No peito, punhal bem afiado no peito do sangue. Era como se enfiasse um punhal bem afiado no meu peito e deixassem todo o sangue escapar do meu corpo, até que ele ficasse completamente vazio, abandonado. Ayumi, Nathalie, Lila, Michele. A paixão é um vício, uma droga não diferente das outras. Quando consumimos o amor, na verdade estamos sendo consumidos por ele. Quando ele acaba, a única coisa que resta é a dor. Eu tentei não passar pela catraca várias vezes, só que eu não tinha controle das minhas ações. Eu sofria dessa doença e sem querer eu queria passar por isso. Medo. O trem onde eu me encontrava não era um simples vagão de metrô. Era também um carrinho de uma montanha-russa. Um carrinho que ora estava lá no alto, quase que encontrando o céu, e que de repente, sem prenúncio algum, despencava de lá de cima. E a coisa toda era muito mais perigosa do que eu achava. Porque por mais que eu quisesse, eu não conseguia não estar ali. Dizem que a nossa vida passa em um segundo quando a gente está prestes a morrer. Por enquanto eu não tô vendo nada.